E aí, pessoal, o Renato voltou, hein? Não vou falar do Renato, eu vou falar do que representa um treinador como o Renato. O Renato chegou, pessoal, e não se fala mais nada no Grêmio. Não tem crise mais no Grêmio, não. Ah, falta diretor? Não, não falta diretor. Falta assessor? Não, ninguém quer saber quem é o assessor. O Renato tem esse poder. Eu tenho um amigo que é dirigente de futebol, diz que o Renato, do ponto de vista tático, é muito fraco e despreparado. Mas ele tem um poder tão forte de comando, os jogadores gostam tanto dele, aqui no Grêmio, né? Tem que fazer essa ressalva, que fora do Grêmio ele não se deu bem ainda como treinador. Mas aqui no Grêmio ele tem assim, um poder tão grande, ele catalisa tanto as coisas em torno do Grêmio, que os jogadores confiam e passam a só jogar futebol. Esse é o grande ativo do Renato. Nesse momento, ele foi esperto, não estou falando no mau sentido. Ele, no início do ano, ou na metade quando terminou o primeiro turno, ele não viria. O Grêmio estava desencontrado, desarrumado. Agora o Grêmio está arrumado. Agora o Grêmio já está praticamente na Série A. Claro que a ruindade dos adversários continua a mesma desde o início, sempre foi a mesma. Mas o Roger, mesmo não sendo um treinador de ponta, ele deu uma cara para o time do Grêmio. O time do Grêmio não tem jogadores. Essa é a realidade. Para o ano que vem, estava discutindo com o meu amigo Aquino, para o ano que vem o Grêmio tem que contratar pelo menos 5 titulares. Titulares, não é jogadores para grupo, não, 5 titulares. E o Renato veio na hora certa. Ele vai subir, ele vai pedir para o Grêmio fazer investimento, o Grêmio vai ter que se endividar mais, não está tão endividado, mas vai se endividar mais. E olha o Internacional. O Internacional deve quase 1 bilhão, dizem que é 800 milhões que o Internacional deve, e no entanto segue contratando, segue investindo. Porque no futebol, pessoal, ninguém paga conta. O futebol, o que importa é o estádio lotado, são as vitórias, são os votos. É outra lógica. O futebol é tipo empresa pública. Não tem compromisso com o desempenho. Tem outras coisas em torno disso que fazem com que o futebol seja o que é. O Atlético Mineiro deve 1 bilhão e 200 e está aí. Não paga a conta e segue. Mas isso é outro problema. Eu estava falando do Renato. E o Renato vai dar para o Grêmio aquela personalidade que estava faltando. Claro que tem que jogar, os jogadores têm que fazer mais do que vinham fazendo, mas vão fazer, não tem dúvida alguma, principalmente contra esses adversários que o Grêmio tem encontrado. Do lado do Internacional, acho que vale fazer um comentário que alguns jogadores estão começando a entregar menos. Eu começo pelo Depena. Eu gosto do Depena, eu gosto daquele estilo do Carlos, a camiseta dele é Carlos. Jogador que bota a bola no chão, levanta a cabeça, dá um passe para frente. Eu gosto disso. Mas ele está jogando um pouco menos do que estava. Eu vou atribuir isso à falta do Edenilson do outro lado. E o Gabriel no meio. O Gabriel, você sabe a minha opinião, acho que ele não soma absolutamente nada no Internacional. Mas o Depena tem que jogar um pouco mais do que vinha jogando. O Pedro Henrique vinha muito bem, perdeu sequência. Agora, quando ele entra, ele quer resolver tudo em 1 minuto. Isso aí não faz bem para o jogador. E o Wanderson, que vinha jogando muita bola, parece que depois da lesão ele está com o freio de mão um pouco puxado. Ou está com a cabeça cheia de propostas. O Wanderson tem que jogar um pouquinho mais também, o Internacional está precisando dele. Quem continua jogando bola é o alemão. O alemão sabe que essa é a grande oportunidade da vida dele e ele tem que agarrar essa oportunidade. O Internacional está quase pronto para o ano que vem. Falta um goleiro. Ontem eu vi o Tadeu do Goiás, não é um super goleiro, mas é bem melhor do que o Daniel. O Kehler tem que ser testado. Se o Kehler não der certo, bom, aí é outro problema. Aí tem que contratar realmente, e eu buscaria esse Tadeu lá do Goiás. Agora, se o Kehler der certo, deixa o Daniel no banco. O Daniel no banco é um bom reserva. Precisa muito de um zagueiro. E o volante Matheus Dias, se não me engano, que joga pela direita, que eu cansei de falar quando eu estava na Bandeirantes, e ele nunca foi aproveitado no Internacional. O Internacional tem que botar em campo essa gurizada, manda esses Liseiro, Gabriel, manda esses caras tudo embora. O mercado não vai renovar, manda o mercado embora também. Não vai ficar com um jogador de 35 anos na zaga que não cabeceia. É bom zagueiro, mas não cabeceia. E não joga pela esquerda, o lado dele é outro, mas lá tem um Vitão. Então, os nossos dois times se arrumando. O Grêmio ainda tem um caroço pela frente.
Tem que classificar, faltam algumas rodadas, vai passar. Mas tem muita coisa para acontecer no nosso futebol, principalmente nos gabinetes das diretorias. Os caras têm que tomar uma decisão de fazer os times voltarem a ser o que eram. Os nossos times aqui estão perdendo musculatura, estão perdendo força. E isso tem que parar. Como é que se para isso? Com bons times, com boas vitórias e com títulos. Um abraço, pessoal.